Se você tem ou já teve uma cadelinha, uma gatinha com câncer de mama, você precisa curar o seu feminino e a sua relação com o masculino. E antes de qualquer coisa, esse vídeo não é para gerar culpa, é para gerar consciência. Esse vídeo é sobre entender e curar os padrões emocionais, comportamentais e sistêmicos que estão relacionados ao surgimento do câncer de mama. Essa doença que é tão comum em cadelas, gatas e mulheres. Atualmente, o câncer de mama é o câncer mais frequente em mulheres em todo o planeta. E também é o câncer mais frequente em cadelas em todo o mundo. Quando a gente pega o sexo masculino em conjunto com o feminino, o câncer de mama fica em segundo lugar geral entre o número de casos de câncer em homens e mulheres, perdendo apenas para o câncer de pele, que é o mais frequente tanto em seres humanos quanto em pequenos animais. Então, quando a gente coloca o sexo masculino e feminino na mesma estatística, o câncer de mama ele continua sendo, um dos mais frequentes do planeta. E a ciência já provou que a genética ela só está relacionada ao surgimento de 5% dos casos de câncer de mama. Ou seja, 95% dos casos de câncer de mama em mulheres, gatas e cadelas não tem relação genética. E a ciência também já comprovou que fatores emocionais e comportamentais estão fortemente associados ao surgimento do câncer, não apenas o câncer de mama, mas sim qualquer tipo de câncer. Só que hoje a nossa conversa é especificamente sobre o câncer de mama, porque essa é uma doença muito frequente. E quando eu atendia na rotina hospitalar de pequenos animais, a minha especialidade era justamente a cirurgia e a oncologia, eu operava uma quantidade muito grande de câncer de mama. E eu pude acompanhar de perto esses casos e a história familiar dos tutores desses animais, de forma que eu pude perceber, eu pude compreender o padrão o padrão emocional e comportamental de cada tutor que tinha um animalzinho com câncer e que levava para os meus cuidados. Do ponto de vista emocional e comportamental e sistêmico, as mamas estão relacionadas ao nosso feminino e a nossa relação com o masculino. Elas estão relacionadas à nossa capacidade de acolher o outro e a nós mesmas, à nossa capacidade de nutrir a alma do outro e a nossa. As mamas estão relacionadas à nossa capacidade de se dar sem esperar nada em troca, mas também estão relacionadas à nossa capacidade de receber. E o feminino, a energia feminina, é a energia que traz a sensibilidade, a doçura, o acolhimento, a nutrição. O feminino é aquela energia que nos permite receber da vida. E quando a gente está desconectado do nosso feminino, e não importa se é homem ou se é mulher, quando a gente não está conectado a essa energia, a gente tem muita dificuldade de receber. Receber amor, receber cuidado, receber carinho, receber prosperidade. E o que eu pude perceber ao longo de tantos anos atendendo mulheres e animais com câncer de mama
é que existe um padrão comportamental e sistêmico que é comum à grande maioria das mulheres que têm câncer de mama ou que têm animais com câncer de mama. E também é algo comum aos homens que têm animais com câncer de mama, e depois eu vou falar melhor sobre eles. Mas no caso das mulheres, o que eu pude observar é que existe dentro delas uma dor profunda e geralmente reprimida em relação ao pai. E essa dor que é reprimida acaba fazendo com que elas atraiam parceiros que vão reforçar essa dor. Então, essas mulheres, elas projetam a dor que elas têm do pai em seus parceiros. E geralmente são mulheres que, devido às dores da vida e ao que aprenderam com as suas ancestrais, elas acabam repetindo um padrão de se desconectar do seu feminino. São mulheres que, para se protegerem, elas acabam se mostrando fortes o tempo todo. Elas têm muita dificuldade de confiar e de se entregar. Estão sempre com medo de serem traídas, de serem abandonadas. E para evitar de mostrar sua vulnerabilidade, sua sensibilidade, elas acabam se doando demais, cuidando demais, controlando demais a tudo e a todos. Esse controle que vem disfarçado de cuidado é, na verdade, uma forma de se protegerem, porque através do controle eu posso ter certeza de que o outro não vai me abandonar ou de que o outro não vai me trair. A verdade é que este comportamento acaba fechando o fluxo do amor, porque agindo assim, essas mulheres estão sempre esperando reconhecimento por aquilo que elas fazem, ou seja, elas cuidam, elas fazem, elas controlam, mas no fundo elas queriam ser reconhecidas e valorizadas por aquilo que elas fazem. E quando elas não recebem essa valorização que elas queriam receber, elas acabam se frustrando, se vitimizando. E com este comportamento de se dar em excesso, elas acabam tendo muita dificuldade de receber. Elas têm dificuldade de receber ajuda, de receber cuidado, de receber carinho. Estão sempre se mostrando fortes o tempo todo. Geralmente são mulheres mais rígidas, controladoras, que querem que as coisas aconteçam sempre do jeito que elas acreditam que seja o melhor. É claro que isso não é algo que elas escolhem conscientemente fazer. Geralmente são padrões que elas aprendem com as suas ancestrais. E se a gente olhar para o histórico familiar, desse sistema, nós vamos ver várias gerações de mulheres que foram muito machucadas. Mulheres que aprenderam que tem que estar sempre cuidando, fazendo, controlando. Muitas dessas mulheres começaram muito cedo a cuidar do outro. Às vezes elas vieram de famílias muito numerosas e eram as irmãs mais velhas que acabavam cuidando dos irmãos mais novos. Ou então foi aquela criança que aprendeu que para receber amor e atenção dos pais, elas precisavam sempre ser úteis e fazer algo pelos pais. E com isso, elas acabam entrando nesse modo automático de estar sempre fazendo pelo outro. Mas, quando precisam receber, elas têm muita dificuldade. E esse padrão, ele acaba atraindo homens que estão em sintonia com esse tipo de comportamento. Homens que também têm dificuldade de dar, porque afinal eles recebem muito. E muitas vezes são homens que têm muita dificuldade de estabelecer um vínculo maduro, seguro, um vínculo afetivo adulto. Então, essa
essa relação entre uma mulher que se doa demais e um homem que se doa de menos acaba gerando muita frustração para ambos. Para a mulher, porque ela dá muito, mas ela quer receber em troca, apesar de não falar. E para o homem, porque ele se sente cobrado por receber demais. E este homem que recebe demais, ele também acaba não valorizando a parceira que ele tem. Então isso acaba virando um círculo vicioso. Esse relacionamento, se essas pessoas, né, se esse casal continua juntos e acabam tendo filhos, os filhos deste casal acabam aprendendo o mesmo padrão comportamental. As filhas deste casal vão acabar adquirindo mágoa do pai por acreditar que este pai é o causador do sofrimento da mãe, por ter visto a mãe sofrendo durante muitos anos. Então a filha tende a tomar as dores da mãe. E como ela toma as dores da mãe, ela enxerga o pai com as lentes da mãe. Se ela enxerga o pai com as lentes da mãe, ela passa a ver este pai como um homem ausente, um homem fraco, ou um homem abusivo, um homem autoritário. Geralmente, a mágoa que essa moça traz do pai é porque ela sente que esse pai foi ausente. Muitas vezes ele nem foi ausente fisicamente, mas muitas vezes ele foi ausente emocionalmente. Pode ter sido um pai com problemas de alcoolismo, pode ter sido um pai que trabalhava muito e ficava muito tempo fora, ou que viajava muito. Pode ter sido um pai que se separou da mãe muito cedo, ou de repente um pai com uma energia masculina mais fraca e a mãe que tinha que cuidar de tudo. O fato é que na cabeça dessa moça, o pai é fonte de sofrimento. E se uma mulher acredita que o pai é a fonte de sofrimento da mãe, ela vai para suas relações afetivas carregando essa dor. E se ela carrega essa dor, ela vai atrair homens exatamente com o mesmo padrão que o pai dela tem, né? Ou às vezes um padrão totalmente oposto, mas que acaba gerando a mesma dor. O fato é que enquanto essa dor ela não é curada, a gente vai caminhar pela vida carregando essa dor, uma ferida que está sempre aberta, sangrando. E essa mulher que tem mágoa do pai, que tem mágoa do masculino, vai acabar se tornando essa mulher rígida, controladora, que quer sempre cuidar de tudo e todos, mas não cuida de si mesma. Ela não demonstra sua sensibilidade, sua fragilidade, sua vulnerabilidade, porque ela aprendeu com a mãe que isso significa sofrer. Então, essa mulher, ela nega o seu feminino e enxerga o masculino como um culpado, né? Como um agressor, enxerga o masculino como alguém que faz mal, como um inimigo. Muitas vezes isso nem é consciente, isso nem é verbalizado. Mas a alma dessa mulher sofre, porque essa alma, ela não veio para ser rígida, controladora. E quando a gente se doa e fica esperando o reconhecimento, é inevitável que a gente vá se frustrar, porque a receita perfeita para a frustração é a expectativa. E quando essa expectativa não é atendida, essa mulher ela acaba sofrendo, né? E isso vai fazendo com que ela se feche cada vez mais. Só que essa alma ela vai sofrendo e vai havendo bloqueios energéticos em órgãos específicos do corpo. Dentre estes órgãos, um deles são as mamas, porque é justamente através das mamas que a gente doa o leite e que a gente nutre o bebê.
É justamente através das mamas que a gente acolhe o bebê. É um órgão extremamente feminino. E o feminino é justamente esse acolhimento. Então, se ela tem essa dificuldade, ela está negando a sua essência, né? E esses bloqueios energéticos, com o passar dos anos, podem acabar predispondo ao surgimento do câncer. Só que, geralmente, o câncer, ele tem um gatilho. Ele teve a semente que foi plantada lá na infância, que é a dor relacionada ao pai e ao masculino, a rigidez e o controle do feminino. Então, essa foi a semente. Só que mais tarde, na vida adulta, quando essa pessoa, essa mulher passa por uma grande decepção, pode ser uma decepção no campo afetivo, pode ser no trabalho, pode ser na vida pessoal. Essa grande decepção, essa grande dor, que pode também ter sido causada por uma perda, pela morte de alguém querido, né, uma traição, essa dor, ela é o gatilho que faz com que aquela semente germine. Ou seja, a sementinha do câncer de mama é a dor reprimida em relação ao pai e a negação do feminino. Só que o gatilho é um evento traumático, um evento de muita dor que essa mulher não conseguiu processar, não conseguiu elaborar. E geralmente entre 1 e 2 anos depois deste evento traumático, o câncer começa a manifestar sinais, né? Ou seja, ele começa a aparecer. E muitas vezes ele começa primeiro nos animais domésticos, dos nossos pets, porque eles, os nossos bichinhos, eles estão totalmente inseridos no nosso sistema familiar. E como eles estão a serviço da vida e a serviço do sistema familiar, eles absorvem todas as nossas emoções, todas as nossas energias e eles podem manifestar no corpo físico esses desequilíbrios para nos mostrar aquilo que precisa ser curado dentro de nós. Mas eles não fazem isso porque eles são vítimas. Eles fazem isso por amor incondicional e por lealdade invisível a nós. E não se trata de se culpar por isso, mas de tomar consciência, tá? E se a gente não toma consciência, se a gente não aprende a lição que aquela doença da gatinha, da cachorrinha está querendo mostrar, mais tarde essa mulher pode apresentar um câncer de mama, tá? Em muitos casos a dor é tão grande que as duas adquirem o câncer de mama ao mesmo tempo, tá bom? Bom, e no caso dos homens, né? Quando é um homem que tem uma cadela, uma gata, e essa cadelinha, essa gatinha tem um câncer de mama. Isso mostra que este homem tem uma dor muito grande com o feminino, né? Essa dor começou lá atrás com a mãe. Muitas vezes aquela mãe que é controladora, que é muito rígida, que quer tudo do jeito dela, essa mãe, sem perceber, ela acaba castrando este filho. Ela acaba impedindo ou atrapalhando a expressão da masculinidade dele. Este filho, muitas vezes, sem perceber, ele se casa com a mãe. É o que a gente chama na terapia sistêmica de filhinho da mamãe, tá? Ou nas terapias psicanalíticas tradicionais, o complexo de Édipo, né? Em que o menino, ele acaba idolatrando a mãe e acaba se tornando o marido dela. Óbvio, né, gente, que isso não é uma coisa real, né? O filho não vai se casar verdadeiramente com a mãe, mas emocionalmente, energeticamente, ele acaba se tornando o marido dessa mãe, tá? Só que ele se torna o marido dela, mas não porque tá tudo bem entre eles, e sim porque existe ali uma dor e um vínculo excessivo entre mãe e filho. Porque esse vínculo entre mãe e filhos não pode ser excessivo, principalmente entre mãe e filho, tá? Porque quando
o filho é adolescente, ele tem que ficar na energia paterna para que ele expresse a energia masculina dele. Se ele permanece preso na energia materna, ele vai se tornar o filhinho da mamãe e acaba não expressando a sua energia masculina de forma saudável e equilibrada. Então, este homem que tem essa dor em relação à mãe, este homem, ele tem a semente que desencadeia o câncer de mama na sua cadelinha, na sua gatinha. Mais tarde, quando ele passa por uma decepção, por uma dor, por uma traição, isso pode ser o gatilho para que aquela cadela, para que aquela gata manifeste este câncer. Bom, dito isso, o que precisa ser feito, né, para a gente curar, para a gente romper este ciclo de dor e sofrimento e de doenças? Em primeiro lugar, pessoal, é importante saber que se a doença já chegou no físico, tem que ser tratada no físico, né? Então, em nenhum momento você deve deixar de levar seu animal no veterinário. Ou se você está doente, você tem que procurar um médico. Só que junto com isso, você precisa buscar uma ajuda terapêutica. E uma ajuda terapêutica que vai trabalhar não apenas em você, mas também a nível sistêmico. Porque esses padrões que eu citei, de dor em relação ao pai, de dor em relação à mãe, eles não começaram com você, eles começaram muito antes. Porque se a gente olhar para sua árvore genealógica, você vai ver que é um padrão emocional comportamental que se repete há várias gerações. Então é preciso fazer um trabalho profundo de cura do feminino, de cura do masculino, né? Aprender a se comportar como uma mulher feminina, aprender a se comportar como um homem masculino e se libertar desses emaranhamentos sistêmicos, dessas lealdades invisíveis que a gente, na maioria das vezes, não tem nem consciência de que estamos fazendo isso, né? Então, para isso, é preciso uma terapia profunda. Esse é um processo que eu realizo, né, nos meus atendimentos. Eu faço esse tipo de trabalho tanto a nível individual quanto a nível sistêmico. Realizo também trabalhos em grupos para ajudar mulheres a se reconectarem, a curarem o seu feminino e curarem sua relação com o masculino, tá? E uma vez que a gente faz esse processo de cura do feminino, cura do masculino e reconexão com a nossa essência, a gente está favorecendo não apenas a cura do nosso bichinho de estimação, a gente está favorecendo a cura da nossa alma e a cura de todo o nosso sistema familiar. E quando a gente faz isso, toda a nossa vida se libera. Então, geralmente, essas pessoas, essas mulheres que têm mágoa em relação ao masculino e em relação ao pai, elas acabam tendo dificuldade de relacionamento afetivo, né? Acabam atraindo sempre os mesmos padrões de homens que acabam reforçando essas dores. Elas podem ter dificuldade no trabalho, na prosperidade. Às vezes pode ser que ela até ganhe dinheiro, mas o dinheiro não fica, ou tem dificuldade de ganhar dinheiro, ou tem dificuldade de se realizar na profissão, enfim, né? Geralmente os problemas eles não andam isolados, eles têm, né, vários padrões associados. Então, quando a gente realiza essa cura a nível individual e sistêmico, a gente está favorecendo a cura de todas as áreas da nossa vida. Por isso que é tão importante buscar, né, uma terapia profunda para a gente curar esses padrões, porque enquanto a gente não cura, a gente está ali envolvido nessas dores, a nossa vida não anda e os nossos animais vão continuar adoecendo. E se talvez você hoje não tenha uma cadelinha, uma gatinha com câncer de mama, porque eventualmente a sua que tinha já faleceu, pode ser que no futuro você encontre outra cadelinha, outra gatinha e essa outra bichinha pode acabar desenvolvendo também, né, o câncer de mama. E muita gente fala assim, mas é só castrar. Não é, pessoal, não é só castrar, né? Eu fui cirurgiã por 25 anos,
eu vi muita cadela castrada tendo câncer de mama. É claro que a castração precoce, ela reduz sim a incidência de câncer de mama, principalmente em gatas, né? Só que muitas vezes essa cadela, essa gata que foi castrada muito precocemente, ela não vai desenvolver câncer de mama porque ela não teve um desenvolvimento físico da cadeia mamária, mas ela pode no futuro ter uma outra doença com esse mesmo padrão emocional comportamental, tá? Então, não se trata só de castrar, se trata de curar as nossas dores, os nossos emaranhamentos, porque assim a gente não vai ter, né, essas dores de ter doença nos nossos animais, né, e que nos fazem sofrer tanto que fazem eles também sofrerem, tá? E aí a castração, ela deixa de ser uma cirurgia para evitar o câncer, ela passa a ser uma cirurgia para evitar filhotes, né? Que é muito válido, que realmente eu apoio que tem que acontecer mesmo, porque assim a gente evita os bichinhos de rua, tá? Então, para a gente se curar, né, de todos esses emaranhamentos, de todas essas dores, tem que fazer uma terapia profunda, constelações familiares, aprender, né, novamente o que é ser feminino, porque esse aprendizado a gente adquire com as nossas ancestrais, com a nossa mãe, com a nossa avó, com a nossa bisavó. E se elas também não sabiam, a gente geralmente não vai saber, né, a não ser que a gente busque uma ajuda externa, tá? Então, se você está passando por isso ou se já passou, busque essa ajuda. Entre em contato comigo, eu faço um trabalho terapêutico muito profundo, tá? Em que a gente pode te ajudar a compreender e curar todos os padrões emocionais, comportamentais que estão por trás das doenças dos seus animais, não apenas o câncer de mama. E como eu falei, não entre na culpa por causa disso, mas tome consciência. A culpa aprisiona, a culpa nos mantém presos na dor e no sentimento de incapacidade. Devido à culpa, a gente acaba se punindo por aquilo que está acontecendo. Só que quem vai sofrer ainda mais com isso são os nossos animais, porque a nossa culpa também vai afetar eles, tá? E depois eu posso fazer um outro vídeo para falar especificamente da culpa e o quanto ela faz mal para a gente e para os nossos animais, tá bem? Eu espero de coração que esse vídeo tenha trazido luz para vocês. Se você conhece alguém que está passando por isso, que precisa saber disso, compartilhe esse vídeo. Deixa aqui um comentário, né? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você quiser saber de outro tema, também escreve aqui para mim nos comentários. Compartilha, deixa o seu like, isso é muito importante para levar esse conhecimento a outras pessoas, para que mais pessoas e mais animais possam se curar. Porque esse é justamente o meu propósito de alma, que através das doenças físicas dos animais e das pessoas, eu possa contribuir para o processo de cura da alma e do sistema familiar. Eu agradeço profundamente a vocês que estiveram até aqui comigo e espero de coração que esse vídeo tenha sido útil. Eu deixo para você um grande abraço, um beijo no coração e até breve.